Olá, meus queridos, minhas queridas, bom dia. Mas o momento que você vai assistir a aula, que vai ficar gravado, pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite, né? De boa madrugada. Então hoje, novamente, meu nome é o professor Sérgio, estamos voltando aqui, tivemos um tempo, vocês estavam tendo aula de Sociologia e Filosofia com grandes professores, professor Hugo, um deles. E aí nós vamos hoje iniciar a nossa aula com um assunto que é o domínio holandês. Dentro da história do Brasil, o grande ponto que nós temos durante o período colonial, antes de entrarmos propriamente dito aqui, é a ideia. Então o Brasil, ele é descoberto, vou botar entre aspas, pelos portugueses em 1500, e durante 1500 para frente, o Brasil foi cobiçado também por outras potências europeias. Vale salientar que diante dessa cobiça europeia pelo território brasileiro, começa desde os 30 primeiros anos com a exploração do pau-brasil, em que é constatado, né, a presença de várias nações aqui explorando o pau-brasil juntamente com os índios. Agora, principalmente nós falamos dos franceses, tá? Que os franceses, eles não aceitam aquela linha divisória, o chamado Tratado de Tordesilhas, e eles começam a invadir aqui. Não é o assunto da aula, mas eu estou só querendo mostrar a ideia das invasões. Então, quando nós falamos dessas invasões, os primeiros a invadirem o Brasil e querer tomar territórios foi o caso da França, né? Franceses, na época, o contexto, nós temos que ter esse contexto histórico. Estamos tendo na Europa a chamada ascensão do movimento protestante. Então, nós temos os chamados huguenotes franceses, né? Os calvinistas franceses, que começam, tá, a invadirem o Brasil. E aí o que é que acontece? Eles vão para o Rio de Janeiro. No momento que chegam no Rio de Janeiro, eles fundam a chamada França Antártica. Claro que os portugueses, qual é o assunto história do Brasil que está relacionado? Aquela formação do governo geral. Expulsam os franceses e fundam a segunda cidade mais antiga do Brasil. E aí os franceses, eles vêm para a costa do Nordeste, principalmente para a capitania que vai se formar a capitania da Paraíba, né, que era a chamada capitania de Itamaracá. Né? E aí o que é que nós vamos ter? Os franceses vão ser expulsos, mas aqueles não fundam cidades e vão para o Maranhão, formar a França equinocial. Só que aí eles são expulsos, vão para a Guiana Francesa, que até hoje é um território francês. Foi só uma pincelada para que vocês possam dar uma lembrada de que o Brasil não foi só invadido pelos holandeses. Agora, qual é o contexto que nós temos para a invasão holandesa no século XVII? Aí, ó, vamos começar a brincadeira. Todo mundo aqui é consciente que no Brasil se forma a chamada empresa açucareira. Essa empresa açucareira baseia-se no latifúndio, na monocultura, na mão de obra escrava e no abastecimento da Europa, o mercado externo. Isso nós chamamos uma palavrinha chamada plantation, tá? Plantação, que vai ser um tipo de plantio da cana-de-açúcar nesse contexto. Só que na formação da empresa açucareira, Portugal, que colocava para o Brasil, né, o chamado monopólio colonial, o chamado pacto colonial, ela vai estabelecer que a colônia só poderia fazer comércio com a metrópole e vice-versa, né, no sentido de que vendia e comprava da metrópole. Só que Portugal fecha um acordo com os holandeses. Para montar a empresa açucareira, ele vai recorrer aos chamados flamengos. E o que são esses flamengos? São os holandeses. Não tem nada a ver com o time de futebol, tá? Tem nada a ver. Mas aí o que é que acontece? Os holandeses irão financiar a empresa açucareira, ao mesmo tempo eles irão ter o transporte, porque eles passam a comprar o açúcar de Portugal, mas o açúcar nem saía do Brasil. Preste atenção. Imagine a minha mão esquerda, minha mão direita. Portugal, Holanda e no meio o Brasil, minha cabeça. Então o Brasil vai vender vai vender para Portugal. E Portugal revende para a Holanda. Então os holandeses vinham para o Brasil para poder também ganhar riqueza, acumular capital com o transporte. Levava para Amsterdã, fazia o refino e vendia para a Europa. Então, professor, nesse cenário, nós temos a Holanda ganha dinheiro
Portugal ganha dinheiro e o Brasil também? Sim. Só que quem ganhava menos? O Brasil. Tá? E aí Portugal ganhava como? Sem fazer absolutamente nada na questão de trabalho. Só que aí estoura em Portugal, tá? Algo que nós chamamos de União Ibérica, no século XVI. 1580, nós tivemos a morte do príncipe, né, e do rei Dom Sebastião em Portugal, e isso leva, eu vou abreviar a história, e isso leva a uma anexação da coroa portuguesa à coroa espanhola, no reinado do cara chamado do rei Filipe II. Esse rei, ele era inimigo dos flamengos, ou seja, inimigo dos holandeses. E aí você vai, professor, por que há esse atrito, essa animosidade entre os dois? A Espanha era o maior império do mundo. E a Espanha tinha territórios no que hoje nós chamamos Países Baixos. Tá? E ao estar nesses Países Baixos, os holandeses, tá, eles começam a financiar uma guerra contra a Espanha para se libertar da dominação espanhola. E de onde vinha esse grande capital holandês? Da empresa açucareira brasileira. E aí o que é que eu quero que vocês imaginem? Eu, rei da Espanha, meu inimigo ganha dinheiro com uma colônia portuguesa. Só que eu agora me tornei rei de Portugal e a colônia brasileira está sobre o meu domínio. O que é que eu irei fazer? Proibir os holandeses de praticarem o comércio do açúcar. Só que existe também outros fatores, além dessa questão territorial. A briga entre católicos e protestantes. Porque nós estamos também nesse período com a chamada Contra-Reforma. O que é isso? O movimento contra da Igreja Católica contra a Reforma Protestante. Tá? E os reinos de Portugal e Espanha eram tidos como os reinos católicos. E o rei da Espanha era tido como um grande defensor da cristandade e da Igreja Católica. Com isso, os holandeses irão começar a ter um grande prejuízo. Só que vale só lembrar, isso é muito importante para o professor de literatura, a ideia do sebastianismo, que você está vendo aqui, ó. É uma crença popular que começa a existir em Portugal, tá? Em que você vai ter, como o corpo de Dom Sebastião nunca foi encontrado, de que ele voltaria para Portugal e restabeleceria o grande império português. O professor de literatura vai, vamos dizer, falar isso com a maior propriedade para vocês. Eu estou só colocando aqui para vocês irem associando, porque um assunto desse, que no livro aparece só um tópico, ele leva você a vários outros, tá? A vários outros. E aí o que é que nós vamos dar um exemplo aqui disso na prática, né? Quando você pega, nós estamos aqui falando, vamos falar do Nordeste, mas quando nós falamos do Nordeste, nós vamos ter uma cidade, que é a terceira cidade mais antiga do Brasil, a chamada, que hoje é João Pessoa, que com o primeiro nome é Nossa Senhora das Neves, e o segundo nome passa a ser Filipéia de Nossa Senhora das Neves, em homenagem ao rei Filipe da Espanha. Porque essa cidade ela é a terceira mais antiga do Brasil e ela é fundada em 1585. Consequentemente, estamos sobre um domínio espanhol. E é interessante também porque o domínio holandês se faz no Nordeste. Tá? Então, o que é que eu não posso esquecer, professor, da União Ibérica? Dos atritos entre os holandeses e os espanhóis. Consequentemente, portugueses também agora, porque as coroas estão unidas. Ao mesmo tempo, não posso deixar de ter na cabeça a participação holandesa na empresa açucareira. E que essa participação holandesa se faz pelo transporte, refino, comércio e não esqueçam do financiamento para o início da empresa açucareira. Tá? Então, isso é fato. Diante da recusa, aí eu vou mudar aqui o slide, diante da recusa dos espanhóis em permitirem, né, os holandeses a continuarem na empresa açucareira, veja que aqui no primeiro tópico coloca, os holandeses foram excluídos da empresa açucareira devido à guerra com a Espanha. Tá, só que aí vocês, imaginem vocês, comerciantes holandeses, riquíssimos, pessoas com um acúmulo de capital gigantesco, e esse capital que você uniu, juntou a vida toda, você
tem ele pela empresa açucareira. Então é aí que os holandeses eles vão entrar em guerra contra a Espanha pelo domínio do açúcar. Só que uma pessoa só não tinha como vencer a Espanha. Era o maior império do mundo. Não esqueçam que a Espanha está explorando também todo o continente americano, o ouro que ele está levando para a Europa dos Incas, mais e Astecas, lembra? Então era um império poderosíssimo. Então quando nós temos isso, aí os holandeses eles fundam a chamada Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. O que seria isso? Uma aglutinação de empresários, banqueiros, donos de navios, comerciantes, montam uma empresa com vários sócios. Qual era o intuito dessa empresa, da Companhia de Comércio das Índias Ocidentais? Era montar uma esquadra, armar uma esquadra e invadir o Brasil. Não era dominar a Espanha, era invadir o Brasil. No momento que eles invadem, né, o Brasil, aí vem as consequências que nós vamos falar. Mas entenda, a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais tinha um intuito. Qual era o intuito, professor? O intuito era dominar o açúcar. Só que onde estava o açúcar português? Na colônia, que nós chamamos de Brasil e que aqui estamos. E aí os holandeses entram em guerra contra os holandeses entram em guerra contra os espanhóis, com o intuito de quê? De dominar a área produtora do açúcar. É aí que eles invadem Salvador, em 1624. Quem é que invade, professor? A Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. No momento que eles invadem, eles dominam Salvador inicialmente. Só que Salvador era a capital do Brasil. E, consequentemente, havia maior número de tropas, pessoas, e isso acarretará uma grande resistência, levando os espanhóis a saírem vitoriosos. Lembra, eu estou usando sempre o termo espanhol, tá? Para colocar na cabeça de vocês, para frisar bem que o Brasil estava pertencente ao Império Espanhol, por conta da União Ibérica, certo? Diante desse fato, no momento que eles são expulsos, os holandeses, eles irão, né, retomar, né, vamos dizer, a sua esquadra. Demora alguns anos, porque você não pode imaginar que a condição de vida da época é como hoje, de produção, fabricação de armas, fabricação de navios. Não, não é assim. Você tinha um tempo, tá? Mas as batalhas continuavam. É aí que os holandeses pensam. Nós precisamos dominar o açúcar e não o Brasil. O Brasil é uma extensão territorial absurda, um litoral absurdo. Por que eu estou usando o litoral? A cana-de-açúcar ela vai ser plantada inicialmente aonde? No litoral. Qual era a primeira capitania produtora de açúcar? Capitania de Pernambuco. A segunda, Salvador, Bahia. E a terceira capitania mais rica do Brasil era Paraíba. E aí o que é que nós, holandeses, começamos a pensar? Nós vamos pensar em dominar o açúcar e não mais o Brasil. É aí que começamos o processo de invasão de Pernambuco. E aí Pernambuco nessa época, porque você vai lembrar assim, ó, você veja os estados que nós temos. A Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, assim vai subindo, tá? E aí o que é que eu quero que você tenha na cabeça? Você vai ter Pernambuco, pegava o território também dos atuais estados de Sergipe e Alagoas. E quando eles invadem Pernambuco, tá? É aqui onde já entrou até uma questãozinha do Enem, ele vai ter o apoio de um cara chamado Calabar. Ele é um alagoano, vou botar o termo a partir do estado de hoje, um filho de um senhor de engenho, é um mestiço, e que ele vai apoiar os holandeses. Tanto que quando se utiliza o termo Calabar, é a mesma ideia de que atribuímos o termo Judas, tá? Ou Brutus na história romana. Lembra que traiu Júlio César, né? Então o que acontece? Então Calabar, ele é tido como um traidor. Ele trai os brasileiros, se aliando aos holandeses e dando todas as dicas de defesa. Dominam Pernambuco, tá? Só que aí eles irão dominar Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e, por último, a Paraíba. A Paraíba, né, foi uma grande área de resistência, mas em todos os locais nós tivemos resistência.
Na hora que eles invadem, forma aqui a chamada Nova Holanda. Então nós vamos ter um território dominado por holandeses no Brasil, muito maior do que o país Holanda hoje. Então durante vários anos, do Maranhão a Sergipe, tá? Só que não tinha o nome Sergipe nem Alagoas. Nós vamos ter a denominação de Nova Holanda, que é nesse contexto que os holandeses invadiram e dominaram essa parte do Brasil. Agora, o que é só simplificando para a gente, que você não pode, você está aí fazendo um mapa mental estudando, então bota lá, o domínio holandês, União Ibérica, domínio holandês, aí puxa a setinha, aí bota o quê? Participação dos holandeses na empresa açucareira. Outra setinha, proibição dos holandeses de fazer o comércio do açúcar. E na última, os holandeses dominam a Nova Holanda. O que é a Nova Holanda? Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão. E aí qual é a ideia que não pode esquecer? Os holandeses invadiram o território querendo o quê? O domínio do açúcar. Eles não vieram para cá para curtir a praia de Boa Viagem, ou a praia de Tambaú, aqui na Paraíba, e assim sucessivamente. Não vai ter, certo? E aí o que é que acontece? Vem o grande nome do domínio holandês. Aí isso aqui, gente, associado a esse, vamos dizer, mapa mental que eu falei para vocês, você não pode deixar de ter na cabeça. Esse domínio holandês é esse cara, Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, ele é o grande governador da Nova Holanda. Ele seria o presidente da República, tá? Seria mais ou menos assim. E em cada capitania, a capitania da Paraíba tinha um governador holandês subordinado a quem? A Maurício de Nassau, e assim sucessivamente. Então, quando os holandeses invadem, veja que no primeiro tópico aqui que nós temos da nossa apresentação, vocês vão ver que aparece a liberdade de culto. Qual era o problema que existia no mundo que eu estava mostrando a vocês, que eu já falei? A briga entre católicos versus protestantes, chamada Contra-Reforma. Essa medida de Maurício de Nassau aqui foi quando ele invade a Paraíba e os paraibanos, né, da cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves fogem dos holandeses. Por quê? Não está havendo invasão, a dominação? Então qual era a ideia? De que nós estamos sendo dominados e teremos que aderir ao protestantismo. Só que Maurício de Nassau, a Companhia de Comércio, não queria isso. Ela queria o quê? O açúcar. Consequentemente, a primeira ideia vai ser a liberdade de culto. Então, mais ou menos assim, vocês, brasileiros, fiquem à vontade para ter a sua fé. A ordem jurídica não muda. Eu estou aqui, dominei vocês, permanece tudo igual. Agora, você não pode ser contra a minha dominação. Tá? Então, no segundo slide aqui, eu coloquei aqui, entrada de judeus. Não havia liberdade de culto? Então, nós temos a entrada de judeus. Aí você diz, mas professor, no mundo os judeus eram perseguidos. Na Europa, mas o Maurício de Nassau estabelece a Companhia de Comércio a liberdade de culto aos judeus também, permitindo a entrada de, em média, não existe um número preciso, tá? Historiadores colocam 900 e alguma coisa, 800, chega a gente até a colocar mais de 1000. Mas vamos estabelecer uma média, em média, 1000 judeus entram aqui. Qual era o intuito também dos holandeses de trazerem judeus? Judeus desenvolvem o comércio. A grande característica econômica para os judeus, quando nós fazemos um levantamento no geral, é o desenvolvimento do comércio. Aí associa-se muito ao desenvolvimento do comércio de Recife, a isso também. Só que aqui, no terceiro ponto, existe a expulsão dos holandeses, dos jesuítas. Por que os jesuítas, professor, eles vão ser expulsos? Porque, erradamente, nós aprendemos, ou é mais fácil entender dessa forma, que a catequese no Brasil só foi feita pelos jesuítas. Falso. Nós temos aqui várias ordens religiosas, beneditinos, carmelitas, franciscanos, jesuítas. Agora, devido àquela questão da literatura do quinhentismo, né, de uma literatura baseada, feita basicamente por padres, nós temos sempre a ideia de que foram só os jesuítas. Mas por que expulsar os jesuítas? Porque lembrem da chamada Inquisição. Está havendo uma guerra religiosa. E a Igreja Católica, ela usa a Inquisição para perseguir os protestantes e até mesmo os judeus. Então, quem era que liderava
a questão da Inquisição? Os jesuítas. Então vamos imaginar um diálogo, eu com vocês, vocês brasileiros e eu, Maurício de Nassau. Vocês têm a liberdade de culto, dentro dessa liberdade de culto vai manter a ordem jurídica, eu vou estabelecer a liberdade e a entrada de judeus, vocês não podem fazer nada, agora os jesuítas serão expulsos. Aí alguém levanta a mão e diz, mas por que os jesuítas? Porque são eles que lideram a Inquisição. E vocês todos, vamos dizer, com receios, e eu chego para vocês para cada fazendeiro, cada senhor de engenho, eu chego com 20 milhões de reais. Eu estou usando a moeda de hoje. Para quê? Aí você pega 20 milhões de reais, os olhos chegam, brilham, porque rico adora o quê? Dinheiro. Pobre também, mas não tem, aí complica, né? E aí, dentro desse cenário, o que acontece? 20 milhões de reais. Aí vocês olham para mim, eu na sala digo, ó, esses 20 milhões vai ser dividido para vocês, os empréstimos, mas vocês vão usar para cana-de-açúcar, para aumentar a produção do seu engenho. Só que aí você chega e diz, sim, eu vou aumentar a produção e eu vou vender para quem? Aí no mesmo instante eu digo, tudo que você produzir, eu irei comprar, tá? Aí alguém levanta a mão, aí diz, como o senhor governador Maurício de Nassau sabe, o Brasil usa mão de obra escrava. Onde eu vou comprar escravos se Portugal, que vendia, não está mais aqui? Aí eu, Maurício de Nassau, faço o seguinte, ó, nesse momento nós estamos dominando as áreas portuguesas na África e nós iremos abastecer, vender escravos, manter o tráfico negreiro para vocês. Alguém aqui pode estar lembrando, professor, por essa época nós estudamos também na região sudeste, que não existia essa denominação, era da região sul, os chamados bandeirantes paulistas. Não é verdade? Por quê? Porque quando os holandeses dominam territórios portugueses na África, começa a faltar africanos, porque não esqueça, a escravidão no Brasil, na América, ela vai ser uma escravidão por cor, então começa a faltar escravos de Salvador para baixo. De Salvador para cima, a Nova Holanda tinha escravos negros africanos, não faltava. E aí, venho até aqui fazer o seguinte, antes de vir para cá, um primo, né, Adilson Filho, que é advogado, ele fez uma pergunta mais ou menos assim, Sérgio, meu primo, se os holandeses ficassem aqui no Brasil, será que a coisa teria sido diferente? Porque uma das alegações dele é porque quando você vai à cidade de Recife, a cidade de Recife ela foi amplamente urbanizada por Maurício de Nassau, que eu boto aqui, ó, obras em Recife. Fica difícil falar dessas obras, né, sem você andar por Recife, mas pontes, prédios, saneamento, né? Tudo isso criou o Jardim Botânico, ele vai construir em Recife. Nas outras áreas, nas outras províncias, ele não vai ter essas atitudes, tá? Mas entenda, é difícil para um historiador chegar e falar assim, o que vai acontecer, o que teria acontecido, não é fácil. Mas a conotação econômica dos holandeses diferenciava da condição portuguesa. Consequentemente, poderíamos ter um novo rumo. Que esse rumo iria tomar, fica muito difícil, né? Mas os holandeses, Maurício de Nassau na cidade de Recife, tanto que a cidade de Recife ela se tornou a chamada Mauricéia, a cidade de Maurício, porque ele adota. Aí eu vou dar um exemplo. Aqui você andar com vocês, todo o Brasil e todo mundo está assistindo essa aula. Então o que é que acontece? Você vai andar pelo litoral da Nova Holanda, do Maranhão até Pernambuco, você vai encontrar fortes, certo? Fortificações que antes eram de madeira, na sua grande maioria, mas os holandeses constroem de pedras. E eles, aqui na Paraíba mesmo, você vai no local chamado Forte de Cabedelo. Então o Forte de Cabedelo, ele vai, que nessa época era o Forte de Santa Catarina, só que modifica o nome. Por quê? Porque é uma santa e eles são protestantes e chama-se Margarida, em homenagem a uma parente de Maurício de Nassau. Então eles vão construir fortes. Agora, em Recife, a cidade ela foi amplamente urbanizada. E outra coisa também que Maurício de Nassau vai enfatizar muito aqui na Nova Holanda é a vinda de estudiosos.
artistas. O nome principal que você precisa ter é um cara chamado Fran Post. Existe na cidade de Recife um museu chamado Museu de Brenan. Tá? É um museu privado, mas que é de excelência. Então, o que é que acontece? Lá existem dois castelos, um de armas e outro que representa muito a ideia de lembrar o domínio holandês em Pernambuco. Não só em Pernambuco, na Nova Holanda. Tá? E aí, Nassau, ele se torna um grande nome, mas não esqueçam, todas essas características aqui da apresentação, que vocês viram, ó, liberdade de culto, entrada de judeus, expulsão dos jesuítas, empréstimos e abastecimento de escravos e as obras e a entrada de artistas, você não pode esquecer. Porque a probabilidade de cair domínio holandês em qualquer vestibular do Brasil sempre é muito forte. Sempre é muito forte. Tá? E muita gente que gosta de fazer concursos, que faz referência à história do Brasil, também fala sobre isso. Tá? E aí chegamos e caminhamos para a expulsão dos holandeses. Essa expulsão dos holandeses, nos livros didáticos, erradamente, aparece como insurreição pernambucana. Por que é uma crítica da minha parte a esse nome insurreição pernambucana? Porque eu quero que vocês entendam que a Nova Holanda não era só Pernambuco. Aqui na Paraíba, os holandeses foram expulsos primeiro do que em Pernambuco. Agora, só que como a sede era em Pernambuco, então se coloca esse termo e dentro de uma visão histórica. Tudo bem, mas eu não posso concordar, tá, com o termo e ao mesmo tempo eu tenho que explicar o porquê disso. Agora, tanto que muitos livros já mudam o nome Insurreição Pernambucana por expulsão dos holandeses. Agora, o que está tudo beleza, tudo bonito. Só que o que está acontecendo agora na Europa? Vocês vão estudar, na vida de vocês, um assunto chamado revoluções inglesas. Que nós falamos da Revolução Puritana e falamos da formação do parlamentarismo na Inglaterra, chamada Revolução Gloriosa. Só que nesse período há um cara que assume o poder chamado Oliver Cromwell. Existe um filme muito bom que vocês poderiam ver essa ideia, que é chamada Morte ao Rei. Fantástico para vocês. Então fica a dica. O filme Morte ao Rei, que fala desse período na Europa. Oliver Cromwell, ele assume o poder através da Revolução do Parlamento, a Revolução Puritana. E ele vai governar a Inglaterra de forma republicana, tá? Foi o único período na história da Inglaterra que estabelece uma república. E ele faz um decreto de lei chamado assim, ó, Ato de Navegação, que tinha o intuito de proibir produtos holandeses ou a marinha holandesa de fazer comércio com a Inglaterra, combater a concorrência holandesa. E isso acarreta entre as duas potências uma guerra. E essa guerra leva a gastos. Só que boa parte do capital holandês estava onde? Na Nova Holanda. E é aí que começa os holandeses, que de início tinham uma forte política, tá, de tolerância, a exigir dos senhores de engenho o pagamento dos empréstimos que foram concedidos. Maurício de Nassau não queria, sabia que isso ia gerar confusão, claro, porque a vida toda, desde o início do domínio, existem oposições. Só que eram bem controladas. E a partir do momento que a companhia de comércio ela começa a cobrar os empréstimos, o que é que nós vamos ter? Uma intensificação da guerra. E aí, como Maurício de Nassau constantemente criticava a companhia de comércio por essa atitude, ele acabou sendo demitido do cargo de governador. É aqui que nós temos, certo? Dentro dessa formação, a ideia de que se levanta muito nos livros didáticos a ideia de formação da nação. Porque qual é a característica do Brasil, do povo brasileiro? Branco, negro e índio, certo? Nesse tripé. Só que nós não temos uma população maciça branca, nós não temos uma população maciça negra, nós não temos uma população maciça indígena. Apesar de existir brancos legítimos, vou botar assim, negros legítimos e índios legítimos. Mas é muito comum a gente lembrar que o Brasil é formado por os três e pela miscigenação, não é isso? Não é? Só que aí, quando é que nós vamos ter, de forma bem romantizada na história do Brasil, brancos, negros e índios juntos com um objetivo,
nesse momento aqui da expulsão dos holandeses. Que é quando você vai ter o seguinte, alguns brancos, que tem como grande líder André Vidal de Negreiros, paraibano. Nós vamos ter alguns índios, Felipe Camarão, e alguns negros, Henrique Dias, que juntos vão lutar contra os holandeses. Por isso que quando você vai andar na região metropolitana de Recife e tem uma cidade chamada Jaboatão dos Guararapes, existe uma placa bem grande lá dizendo assim, a nação inicia-se aqui. Por quê? Porque faz referência a essa ideia da união dos povos, brancos, negros e índios, contra um inimigo comum. Quem são os inimigos? Quem será esse inimigo? Os holandeses. Tá? Então isso é uma coisa que você tem. Daí eu coloco aqui, ó, início do sentimento nativista, início da nação. E essa é uma ideia que, vamos dar um exemplo, você que vai fazer uma prova, não só o Enem, tá? Mas fazer uma prova de caráter militar, né? Todo ano tem muitos concursos da área de exército. Então, ele pode fazer muito isso, certo? Então, essa ideia começa as guerras. E nessas guerras de oposição aos holandeses, nós vamos ter aqui algumas batalhas, certo? Que é a chamada, várias batalhas nós tivemos. Né? Tabocas, Guararapes, e que essas batalhas irá culminar com a expulsão dos holandeses, certo? E quando os holandeses eles são expulsos, é aqui onde entra um grande também, uma característica que você não pode esquecer. Os holandeses eles serão expulsos e eles irão produzir açúcar nas Antilhas. Tá até grifado aqui a apresentação, tá, ó. Crise do açúcar brasileiro devido à produção flamenga. Não esqueça desse termo. Mas volto a afirmar, não tem nada a ver com o Flamengo. É porque na cidade de Flandres, a língua holandesa é o Flamengo. E aí o que é que acontece? Eles vão começar a produzir açúcar nas ilhas, tá? Nas ilhas, vamos dizer, das Antilhas. E na hora, aí vamos lá pensar, na hora que você tem, tá, o Brasil, o único basicamente produtor de açúcar, o preço do açúcar vai lá para cima. Só que quando os holandeses eles começam a produzir nas Antilhas, vai gerando uma concorrência. E qual é a ideia da concorrência? É com a concorrência o preço dos produtos sobe ou desce? Desce. E isso não leva ao fim da empresa açucareira. Não, o Brasil ainda hoje é um grande produtor de açúcar, só que hoje a gente usa muito o etanol. Mas o Brasil começa a ter um problema de preço. O preço do açúcar vai sempre o quê? Oscilando. E aí a Holanda, ela começa a ter a sua grande política colonial, tá? Perde o Brasil, perde os territórios africanos, Portugal vai pagar uma indenização à Holanda, mas o grande ponto dessa expulsão dos holandeses é você lembrar que eles irão produzir açúcar nas Antilhas e que isso irá acarretar uma grande concorrência ao açúcar brasileiro. Então, com isso, termina o domínio holandês. Claro, eu fui de forma bem sucinta para vocês, mas eu quero que vocês sempre gravem 3 perguntas, tá? Se você souber responder essas 3 perguntas, você não erra nenhuma questão de prova. Primeira pergunta, por que os holandeses invadiram o Brasil? Aí você, na resposta, você vai trabalhar essa resposta também direitinho. União Ibérica, participação do comércio, do açúcar, e assim vai. Segunda pergunta, quais as características do governo de Maurício de Nassau? E a terceira, por que a expulsão e as consequências da expulsão dos holandeses? Assim, por que e as consequências da expulsão dos holandeses? Então, se você souber responder essas 3, você não perde nenhuma questão. Nenhuma questão. E só lembre dessa questão dos artistas também, de Maurício de Nassau, que ela é importante demais para isso aqui. Quem é de Pernambuco, que está assistindo a aula, você tem um vestibular tradicional de lá, que é o SSA. E é muito comum cair questões de domínio holandês, porque é um vestibular à parte do Enem. É o que eu digo, nós temos no Brasil a principal prova, que é o tema, que é o que nós trabalhamos para ela, que é o Enem, mas dependendo da região que você esteja assistindo a aula, porque essa aula é para todo o Brasil, tá? É para o mundo, então, mas só que
quem vai fazer o vestibular aqui são os brasileiros, podendo até ter um estrangeiro, mas não é o grande ponto, né? E aí o que acontece? É o nosso norte, é o Enem, ok? Então, diante disso, vamos começar a responder umas questõezinhas. Eu coloquei aqui algumas questões para a gente responder, para poder só fixar o conteúdo no seu pensamento, tá? Então, nós vamos ter aqui a primeira questãozinha, que é uma interpretação de texto. Vale salientar, o Enem, ela é uma prova, como eu já disse aqui sempre, é uma prova que não é difícil, mas é uma interpretação de texto. Então vamos lá. Rui Guerra e Chico Buarque de Holanda escreveram uma peça para o teatro chamado Calabar, pondo em dúvida a reputação de traidor que foi atribuída a Calabar. Lembra que eu falei a Calabar? Quem foi? Foi aquele pernambucano, só que hoje seria o estado de Alagoas, tá? Pernambucano, que ajudou decisivamente os holandeses na invasão do Nordeste brasileiro em 1632. Calabar traiu o Brasil que ainda não existia, né? Que ainda não existia. Ou seja, ele vai trair um Brasil que nem existia. Traiu Portugal, nação que explorava a colônia onde Calabar havia nascido. Calabar, mulato em uma sociedade escravista e discriminatória, traiu a elite branca. Então veja que ele vai, dentro desse primeiro textozinho, falar que Calabar é tido como traidor, mas começa uma contestação à ideia de que Calabar é traidor ou não. Tá? Mas na história do Brasil, nós atribuímos sempre que Calabar é o quê? Um traidor. Texto 2. Refere-se também a esta personagem. Cadê? Sim, o texto 1. Dos males que causou a pátria, a história, a inflexível história, lhe chamará infiel, desertor e traidor por todos os séculos. Veja que nós estamos em 2020 e nós temos a ideia fixa de que ele é um traidor. Mas como nós temos na história pontos de vista, você pode olhar, tá entendendo? E colocar que ele viu nos holandeses uma melhora para o Brasil, para a sua terra, enquanto ele via Portugal como opressor. Mas eu não vou entrar nesse mérito de discussão. Isso aqui é uma interpretação de texto. Então, o que é que eu quero que vocês tenham? Que nesse texto 1, ele começa a contestar a ideia, vou só voltar aqui, ó. Ele coloca a ideia de traidor e começa a contestar essa ideia de traidor. No texto 2, tá? Sertanista experimentado em 1627, procurava as minas de Belchior Dias com a gente da Casa da Torre. Ajudará Matias de Albuquerque na defesa do Arraial, onde fora ferido e desertara em consequência de vários crimes praticados. Os crimes referidos são o de contrabando e roubo, tá? É aqui onde aí vem a questão. É o que eu digo, a questão do Enem, ela é uma questão complicada, extensa e de interpretação, tá? Então, ó, a peça e os textos abordam a temática de maneira parcial e chega às mesmas conclusões. E aí, você vai ver isso aqui? É o que eu quero que vocês, ó, quando você pega a ideia, certo? A ideia da questão, você não vai ter, tá? Uma ideia, como é que a gente pode dizer aqui? Eu vou fazer o seguinte, vamos ler tudo, e aí a gente vai interpretar isso tudo, de uma vez só, tá? Porque senão a gente perde muito tempo. B. A peça e o texto 1 refletem uma postura tolerante com relação à suposta traição de Calabar. E o texto 2 mostra uma posição contrária à atitude de Calabar. Aqui está logo de cara que o texto 2 não fala nem de Calabar, né? Mas aí o texto 1 e 2 mostram uma postura contrária à atitude de Calabar e a peça demonstra uma posição indiferente em relação ao seu suposto ato de traição. D. A peça e o texto 2 são neutros com relação à suposta traição de Calabar, ao contrário do texto 1, que condena a atitude de Calabar. Aí vem, ó, você veja que os textos ele está fazendo um joguete de texto. A peça questiona a validade da reputação de traidor que o texto 1 atribui a Calabar, enquanto o texto 2 descreve ações positivas e negativas do personagem. Então vamos lá, ó.
A peça, letra A. A peça e os textos abordam temáticas de maneira parcial e chegam à mesma conclusão. Chega às mesmas conclusões? Não. Está nítido. Porque primeiro que ele não é parcial. Tá? No texto 1, ele começa a dar uma visão e vai também questionar. B. Texto 1 e o texto 2 fala de Calabar? Não. O texto 2 fala de outro personagem da história. Letra C. O texto 1 e 2 mostram uma postura contrária a Calabar. Primeiro que o texto 2 não mostra uma postura contrária a Calabar, é outro personagem. Letra D. A peça e o texto 2 são neutros em relação à suposta traição de Calabar. No texto 2 também não é de Calabar. Ao contrário do texto 1, que condena a atitude. O texto 2 é outro personagem. E a letra E. A peça questiona a validade da reputação de traidor que o texto 1 atribui a Calabar. Verdade, né? Porque você vê que ele faz indagações. Ele é traidor? Traiu quem? Enquanto o texto 2 descreve ações positivas, tá? Aí fugiu o nome, do Belchior Dias, tá? E, ao mesmo tempo, negativas desse personagem. Então, o gabarito, né? Deixa eu só pegar aqui que risca, né? Aqui, letra E, como diz a professora Ana Paula, que ela usou esse mecanismo na aula passada de forma bem brilhante, certo? E aí vamos para a próxima. Opa, cadê aqui? Tem que... Cadê aqui, né? Temos... Não é aqui? Não. Na seta. Na seta aqui? Isso. Então vamos lá. Fica fora, fica fora. Estou só aqui. Na seta. Aí. Pronto. Então vamos lá. Desculpa aqui as falhas momentâneas, porque tudo é ao vivo e a cores. Aqui é no Se Vira, nos 30 no Enem. Da mesma forma tu vai sair, tu vai fazer na prova. Aqui já é uma questãozinha menor, FUVEST, certo? Que aqui dá para a gente trabalhar, porque não, ela é mais direta, é mais fácil para a gente fazer uma revisão. Foram, respectivamente, fatores importantes na ocupação holandesa no Nordeste do Brasil, só que não esqueçam de uma coisa, né? Você não vai ter, ó, essa ideia de Nordeste. Aqui, cadê? Voltar. Aqui. Onde é que é a caneta? É, caneta. Lá no ar. No ar. Aí, ó, caneta. Pronto. Certo? Nós não vamos ter essa denominação Nordeste real, porque não existia o Nordeste, essa denominação. O que existia no Brasil era, basicamente, aqui, ó, o Tratado de Tordesilhas, e você tinha uma linha que era Norte e Sul, ok? Seria mais ou menos isso. E aí vem, ó, quais são os fatores importantes da ocupação, e quando eu falei o que é que os holandeses buscaram ocupando o Brasil, gente, eles vão buscar o quê? Aqui, ó, na ocupação, o açúcar, certo? E qual foi o grande fator da expulsão dos holandeses? Lembra disso? Quando eles começam a cobrar o quê? Os empréstimos. Mas vamos lá. Letra A. O envolvimento da Holanda no tráfico de escravos não é o tráfico, o chamado tráfico negreiro, que vai levar os holandeses a invadir o Brasil. E os desentendimentos entre Maurício de Nassau e a Companhia das Índias Ocidentais. Houve desentendimento? Houve. Mas esse desentendimento ele foi provocado pelo quê? Pela cobrança dos empréstimos. Então, participação dos holandeses na economia do açúcar, aqui, ó. Eita, que risco ceboso. Né? A participação dos holandeses na economia do açúcar real, como empréstimos, transporte, refino e a questão do comércio. E o endividamento dos senhores de engenho com a Companhia das Índias Ocidentais. Esse endividamento veio como, Sérgio? Veio através de quê? Dos empréstimos que os holandeses fizeram com o intuito. Qual é o intuito? Fazer com que eles aumentem a produção de açúcar. Agora, professor, o que é que levou os holandeses, os flamengos, a cobrar esses impostos? Foi a guerra com a Inglaterra. Então, letra C, interesse da economia do ouro. Não esqueçam, o ouro ele vai aparecer no Brasil no final do século XVII, 1690 e alguma coisa, com os bandeirantes que descobrem, e a resistência e não aceitação do domínio estrangeiro da população. Isso existiu de forma pequena de início, mas foi crescendo, mas o que leva essa resistência a aumentar é a cobrança dos impostos. Tentativa da Holanda de monopolizar o comércio colonial
E o fim da dominação espanhola no Portugal não é o fator, porque já tinha acontecido isso. E letra E, exclusão dos holandeses na economia açucareira, aqui poderia ser, né? Porque eles foram excluídos. E a mudança de interesse da Companhia das Índias Ocidentais, não de interesses, mas de atitudes. Ok? Então aqui nós temos a letra B de beijo, dentro da questão, da nossa questãozinha aqui. Então, vou passar aqui na seta, não é aqui? Ajuda? Isso. Pode fazer agora. Pode fazer, né? Então, como é que apaga aqui? Na lixeira. Certo, então vamos para cá. Outra questãozinha também. Nassau chegou em 37 e partiu em 1644, deixando a marca do administrador. Seu período é o mais brilhante da presença estrangeira. Nassau renovou a administração, foi relativamente tolerante com os católicos, permitindo o livre exercício de culto, como também com os judeus. Depois dele não houve a mesma tolerância nem com os católicos, nem com os judeus. Fato estranháveis, por a Companhia das Índias contava muito com eles como acionistas, tá? E aí o que é que acontece? Deixa eu aqui para usar. Pronto, aqui. Tá ok. E aí o que é que acontece? Então, dentro dessa companhia, ó, muitos acionistas ou impostos eminentes eram judeus. Pensou no povo, dando-lhe dimensões, melhorando as condições do porto, do núcleo urbano, fazendo museus de arte, parques botânicos, zoológicos e etc. Então, é aqui que nós vamos ter... Aqui, né? Para passar. Aqui. Então, aqui nós vamos ter o seguinte. A seta. Toda vez eu tenho que... Pronto. Aí o que é que acontece? Então, esses textos referem-se. Então, nós estamos falando de quem? Maurício de Nassau. E quem é Maurício de Nassau? O grande governador da Nova Holanda. Então, a chegada da instalação de puritanos na Inglaterra, da Inglaterra na Nova Inglaterra, não. Isso aqui acontece, mas nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com Maurício de Nassau. B. Invasão holandesa no Brasil? Sim, no período da União Ibérica. E a fundação da Nova Holanda no Nordeste brasileiro. Então, quando se fala Maurício de Nassau, invasão holandesa no Brasil. Formação de quê? Da Nova Holanda. E essa Nova Holanda ela se forma para controlar o comércio do açúcar, que foi proibido pelos os espanhóis que dominavam Portugal através da da União Ibérica, certo? E a última questãozinha para a gente aqui, ó, foi assim possível dispor um segundo ataque ao Brasil. Desta vez, contra uma capitania mal aparelhada na sua defesa, mas a principal e mais rica região produtora de açúcar do mundo. De então, que era que? Pernambuco. Existia aí, e nas capitanias vizinhas, mais de 130 engenhos que nas melhores safras davam mais de 1.000 toneladas do produto. Gente, que outras capitanias era essa? A Paraíba estava incluída, porque, como eu disse, Pernambuco era a principal, segunda a Bahia, terceira a Paraíba. Tá? E aqui o que é que nós vamos ter? Seguinte, dentre as consequências da expulsão dos holandeses do Brasil no século XVII, destacamos o crescimento da produção açucareira como consequência, não, que foi que eu falei para vocês, tá? Nós vamos ter uma crise do açúcar brasileiro. E essa crise do açúcar brasileiro, ela vai ser decorrente da concorrência holandesa que começam a produzir aonde? Nas Antilhas. Então aqui eu vou colocar para vocês já direto por conta da questão do tempo. Mas leiam as outras alternativas. Mas quando se fala, ó, nós temos o declínio da produção do açúcar no Nordeste, do Brasil, devido à concorrência do açúcar holandês produzido aonde? Nas Antilhas. E isso, gente, é fundamental que você tenha que não desaparece a produção de açúcar. Se você está assistindo aqui, você corta o litoral do Nordeste todo, você vê plantações de cana-de-açúcar. Mas o preço do açúcar ele vai oscilando e isso acarreta para Portugal uma crise do seu principal produto no Brasil. Só que para a história portuguesa, aqui no Brasil, esse declínio do açúcar, poucos anos depois, coincidiu com a descoberta dos metais preciosos que salva Portugal de uma crise absurda, tá? Então, gente, ficamos por aqui, tá? Ficamos por aqui. Então, um abraço para todos vocês.
Obrigado pela participação de todos, tá? Estudem, tirem as dúvidas na medida do possível, né? Entrem em contato com a equipe e a equipe vai dar todo o suporte a vocês. Um beijo para todos, fiquem com Deus.